Bom dia, meu nome é Mariana, faço parte do grupo 1, composto pela Vitória, Francine, Arthur, Eric, Pedro e Vanessa. E hoje nós vamos apresentar o seminário sobre volumes. A apresentação está dividida da seguinte forma: primeiro nós vamos explicar o que é o cálculo de um volume, passar por sólidos de revolução, discutir alguns métodos, como para discos e anéis, falar sobre o volume da pirâmide e, por fim, volumes por cascas cilíndricas. Então, o cálculo do volume em sólidos regulares é algo bem intuitivo. Ele vai ser calculado pela multiplicação da área da base pela altura, como a gente pode ver para um cilindro, para um paralelepípedo. Entretanto, quando nós temos sólidos irregulares, é necessário o fatiamento desse sólido, onde nós vamos dividi-lo, em N fatias de área de largura ΔX. E o volume vai ser dado pelo limite de n tendendo ao infinito e do somatório de igual a zero até n-1 de AXI ΔX. Então, os sólidos de revolução podem ser obtidos rotacionando uma figura plana em torno do eixo X ou eixo Y, como na figura da esquerda e da direita. Por definição, a gente vai ter que um sólido S, que está no intervalo AB, se a área da secção transversal do sólido no plano PX é a x, onde A é uma função contínua, então o volume desse sólido vai ser dado pela integral de AX dx. De forma análoga, a gente vai ter para o eixo Y. O volume da integral vai ser dado por AX. O volume da integral vai ser dado por AY dy. Então, passando agora para os métodos, começando pelo método de discos, a gente vai ter que uma função contínua em AB, f de x, se ela rotaciona em torno do eixo y, e nós cortamos uma secção transversal dessa área, a área dessa secção vai ser calculada por πr ao quadrado, onde o raio vai ser f de x. Então, nós vamos substituir na integral. O volume desse sólido vai ser dado por π f de x ao quadrado dx. Já para um sólido que rotaciona em torno de uma reta paralela ao eixo x, chamando essa reta de L, a gente vai apenas mudar o raio, onde o raio agora vai ser dado por f de x menos L, e a nossa integral vai ser de A a B, π f de x menos L ao quadrado dx. De maneira análoga, a gente vai ter para um sólido que rotaciona em torno do eixo y. Nós vamos, mais uma vez, apenas substituir o raio, que agora, nesse caso, vai ser dado por f de y. E, da mesma forma, para um sólido que rotaciona em torno de uma reta L no eixo, paralelo ao eixo y, a gente vai ter que o raio agora vai ser dado por f de y menos L. E, por fim, a integral vai ser o volume de... A integral vai ser π f de y menos L ao quadrado dy. Bom dia, meu nome é Vitória, eu vou dar continuidade à apresentação. No exemplo 1, nós temos: mostre que o volume de uma esfera de raio R é V igual a 4πr ao cubo sobre 3. Pela figura, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras e teremos o raio y igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Calculando a área da seção transversal, nós temos AX é igual a πy ao quadrado. Fazendo a substituição do y, nós temos π igual a π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado. Usando a definição de volume, com os limites de integração de menos r até r, nós vamos ter volume igual a integral de menos r até r de vezes r ao quadrado menos x ao quadrado, dx. Para facilitar o cálculo, nós vamos utilizar a propriedade das integrais. Vamos mudar o intervalo da integral para 0 a r, e nós vamos multiplicar por 2, ficando assim, v igual a 2π, integral de 0 a r, de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Sendo assim, fazendo a integração, temos 2π r ao quadrado de x menos x ao cubo sobre 3, de 0 a r. Calculando assim, nós temos 2π
R ao cubo menos R ao cubo sobre 3, chegando no resultado obtido, 4πr ao cubo sobre 3. No exemplo 2, nós temos: encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X da região sobre a curva de 0 a 1. Pela figura, vemos que a área da seção transversal também é um disco. Logo, a área é calculada por A igual a πr ao quadrado. Observando a figura, vemos que o R é igual a raiz de x. Fazendo assim o cálculo da área da seção transversal, temos A de x igual a π raiz de x ao quadrado, cortando o quadrado com a raiz, ficamos somente com πx. Utilizando assim a definição da integral e o sólido, como se encontra de 0 a 1, temos volume igual a integral de 0 a 1 de A de x, dx. Substituindo A de x, temos volume é igual a integral de 0 a 1, πx vezes dx. Resolvendo a integral, nós temos π x ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Resolvendo assim, temos π sobre 2. Bom dia. Meu nome é Pedro Augusto e iremos dar continuidade à apresentação de volume. Nesta etapa, nós iremos apresentar o método dos anéis. No caso, o método dos anéis é o mesmo método utilizado para os discos, porém, utilizado para calcular volumes de sólidos semelhantes a arruelas ou anéis, como é demonstrado na imagem. Nesse caso, é necessário calcular o volume da função superior, subtraindo o volume da função inferior, como é demonstrado na imagem. Ou seja, nesse caso, o volume do sólido de rotação formado pelo f de x será subtraído pelo volume do sólido de rotação formado pela função g de x. Como é demonstrado na fórmula, a derivada é semelhante ao método dos discos, porém com a subtração. Prosseguindo, é dessa maneira que nós conseguimos fazer o mesmo volume, porém rotacionando o mesmo em uma reta paralela aos eixos x e y. No caso, subtraímos o valor de x, o valor de y que seria encontrado, no caso, numa reta paralela ao eixo x, menos, subtraímos ao L, que no caso é a distância da reta paralela ao eixo x. A mesma coisa se aplica a uma reta paralela ao eixo y, no caso, seria o seu análogo ao eixo x. Agora, nós apresentaremos um exemplo sobre o uso do método de discos e arruelas nessas duas funções. Como pode-se ver, duas funções são dispostas no gráfico e a função f de x ela é maior, apresenta o y maior, superior ao eixo x. Nesse caso, nós utilizamos a mesma derivada para o método dos anéis e arruelas, porém com a subtração no interior. Desenvolvendo a equação, nós podemos utilizar a propriedade das derivadas, ou seja, das derivadas não, das integrais, ou seja, a integral de uma soma ou subtração é igual a subtração ou soma a integral de uma soma ou subtração é igual à igual à soma das integrais ou a subtração das integrais. Assim, chegamos ao resultado mostrado no slide. Oi, gente. Meu nome é Francine Oliveira e vou falar um pouco sobre o caso do volume da pirâmide. Nesse caso, a gente já não vai ter
um caso por revolução, né? A pirâmide já não é um caso de revolução. Quando a gente tem um caso da pirâmide, a gente vai ter o seguinte, é que a gente tem a imagem, né, da pirâmide, a gente tem um corte dela, longitudinal da pirâmide, a gente tem assim, no sistema de coordenadas, a gente colocou ele de maneira com que o Y tivesse perpendicular à base da pirâmide reta, onde essa origem vai coincidir com o centro. Aí, para cada corte na transversal, né, da altura h menos y, a gente vai ter um quadrado paralelo à base. Esse quadrado vai ter a área de 2x ao quadrado. A gente fazendo aqui uma análise no corte longitudinal, né, obtido ao lado, e fazendo uma semelhança de triângulo, a gente vai ter que o B vai estar para 2H, assim como o X vai estar para o H. Aí a gente isolando o valor do X, a gente vai ter o BY sobre 2H, né, para essa semelhança de triângulo. Aí, assim, né, a área da secção transversal vai ser o A de Y, sendo igual a 4BY sobre 2H ao quadrado. Resolvendo essa continha, a gente vai ter B ao quadrado sobre H ao quadrado e Y ao quadrado. Aí, isso já aplicando na fórmula que a gente mostrou anteriormente, a gente vai ter que o volume da pirâmide V vai ser dado pela integral, né, do intervalo, que vai de 0 a H, do B ao quadrado sobre H ao quadrado, Y ao quadrado dy, e destrinchando essas contas, né, no intervalo, a gente vai ter que o volume final vai ser 1/3 de B ao quadrado sobre H. Aí, dando continuidade, a gente vai ter aqui um outro exemplo, que ele se trata de um triângulo, né, de uma pirâmide. A gente vai ter para também encontrar o volume da pirâmide, agora com a altura H, e a base retangular com os lados B e 2B. A gente faz aqui uma representação gráfica, que é para ficar mais detalhado. A gente vai fazer novamente um corte transversal, esse agora é de altura H, e fazendo novamente semelhança de triângulos, a gente vai ter que o alfa sobre 2 vai estar para B sobre 2, assim como o H menos Y vai estar sobre H, como a gente consegue ver na imagem ao lado. A gente isolando o alfa, a gente vai ter que o B, a gente colocando já em evidência, o B vai estar 1 menos H sobre Y. Aí, de forma análoga, para o corte transversal, tendo o 2B com a sua base e o beta, sendo substituído em alfa, a gente vai ter que o beta vai ser igual a 2B, 1 menos Y sobre H. Aí, dessa forma, a gente vai substituir esses valores na formulazinha, e a gente vai ter que o volume vai ser igual à integral de 0 até o H do AY dy. Aí a gente vai fazer esse cálculo, né, para os casos dados, destrinchando essas contas para o intervalo de 0 até H, a gente vai encontrar, por fim, que o volume vai ser igual a 2/3 do B ao quadrado H. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Arthur Vinícius. Vou dar continuidade falando de cascas cilíndricas. Bom, para determinados sólidos de revolução, torna-se difícil encontrar o seu volume. Por exemplo, quando você tem uma região que ela é limitada por uma função que ela é razoavelmente complicada, por exemplo, variando com x ao cubo, x quadrado, seno, cosseno, torna-se difícil encontrar o seu volume. Por quê? Porque quando você seccionar a figura, você normalmente vai ter um anel, uma arruela. E para calcular o volume por esses métodos torna-se complicado, porque justamente você vai ter um raio, no caso de uma arruela, você vai ter um raio externo e um raio interno. Esses raios interno e externo vão estar em termos de x. Então, como você terá que integrar em relação ao eixo y, você vai ter que achar os raios internos e externos em termos de y. Isso torna-se complicado. Para isso que existe o método das cascas cilíndricas. E o método das cascas cilíndricas, bom, para encontrar o volume de uma casca cilíndrica é razoavelmente simples, você só precisa encontrar o volume do cilindro de raio externo menos o volume do cilindro de raio interno. Aí você vai ter o volume da casca cilíndrica.
Bom, e fazendo isso, você vai chegar numa expressão parecida com 2π x, f de x, dx, onde x é o raio médio, se você tem um raio interno e um raio externo, x ele será o ponto médio de ΔX. Vai ter f de x, que é a altura, e você vai ter, na verdade, inicialmente você vai ter um ΔX. O dx ele aparece quando coloca integral. E por que coloca integral? Porque você consegue dividir essa figura aqui em várias cascas cilíndricas. E se você sabe uma expressão para uma casca cilíndrica, você consegue somar todas essas cascas cilíndricas aplicando um somatório. E note que, quando você aumenta o número de cascas cilíndricas, você consegue uma estimativa melhor para o volume do sólido, desse sólido. Ou seja, se eu fizer o número de cascas cilíndricas tender ao infinito, significa que eu vou obter o volume desse sólido. Então, eu aplico o limite, quando n tende ao infinito, do somatório, da expressão do volume de uma casca cilíndrica. Aí eu aplico o limite disso, limite do somatório. E aí a gente recai na definição de integral, né? Que é na definição de integral definida, no caso. E será integral de AB, que seria o intervalo aqui do sólido, da circunferência pela altura pela espessura. Espessura ΔX, antes era ΔX, agora virou dx, porque você aplicou a integral, então é um elemento infinitesimal de espessura. A altura, f de x, que corresponde a x, e x ele é o raio médio da casca cilíndrica, que é justamente a média aritmética dos raios interno e externo. E quando você vê essa equação, você vê que isso aqui corresponde à circunferência multiplicada pela altura pela espessura. E aplicando essa integral, você vai chegar num volume de integral de AB, 2πx, f de x menos g de x, dx. Exemplo. Considere uma região limitada pelo gráfico. Bom, eu não vou falar aqui, mas você tem uma região limitada por esse gráfico nesse intervalo. Para você calcular o volume da figura que é gerada quando é feita uma rotação em torno do eixo y, você primeiro precisa definir o volume de uma casca cilíndrica para depois aplicar a integral. Ok. Bom, definido esse volume, você tem integral de A a B, 2πx f de x dx, onde f de x é o valor da função que corresponde a um valor x no eixo x, f de x é justamente a altura, e 2πx corresponde ao comprimento da circunferência, f de x obviamente vai corresponder à altura, e dx é a espessura. Você aplica a integral definida de A a B, dado que o intervalo é de 1 a 2, e a função que a região é limitada é x² mais 1, aí você vai ter o volume, 2π constante sai da integral, você integra isso, e aí você obtém esse valor aqui. Bom, cálculo de integral aqui básico, soma, divide, subtrai, basicamente isso, aí você obtém esse valor.